Nos Estados Unidos, fim do mistério. Kamala Harris terá um governador como companheiro de chapa na eleição americana. Reportagem de Caroline Meira. A democrata acabou com semanas de especulação ao apresentar o nome de Walz, que traz uma perspectiva rural do meio-oeste para a campanha, ao mesmo tempo que marca objetivos da política liberal, como a legalização da cannabis para uso recreativo e o aumento das garantias federais aos trabalhadores. Pouco conhecido fora das divisas do estado de Minnesota, este homem de 60 anos tem um histórico atípico para quem quer ocupar um lugar na Casa Branca. Ele foi professor de geografia e treinador de futebol americano e vai se tornar vice-presidente dos Estados Unidos se Kamala Harris for eleita no dia 5 de novembro. Os dois já têm a primeira viagem marcada para os estados-chaves. A incorporação de Walz à chapa deve ajudar Harris a atrair um eleitorado mais amplo do que aquele que a apoia diretamente e ajudar a compensar suas fraquezas. A candidata teve apenas 2 semanas para fazer sua seleção, um processo que geralmente dura meses. Tudo isso depois de Joe Biden ter desistido da corrida eleitoral em 21 de julho, devido aos repetidos pedidos dentro do próprio partido, após um primeiro debate televisivo desastroso contra o republicano Donald Trump. Falando no presidente, Biden escreveu nas redes sociais que a escolha de Tim Walz foi uma grande decisão. J.D. Vance, o escolhido para concorrer como vice-presidente pelos republicanos, chamou o rival como um dos mais radicais da extrema esquerda. E essa dupla, Marcelo Favalli, já foi para a rua gastar sola de sapato, é isso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos assiste, que nos ouve, porque o tempo conta muito contra a dupla democrata, né? Foi uma troca de chapa, foi uma saída de Joe Biden, entrada de Kamala Harris, que precisava apresentar um vice. Então, eles têm muito pouco tempo. São menos de 100 dias até o dia 5 de novembro, a data da eleição. Então, após o anúncio pela manhã, uma aparição ali na Casa Branca, eles foram para a rua. Saíram de Washington e foram até a Pensilvânia, que é um estado pêndulo muito importante. A gente tem imagens de um comício que acabou agora há pouco. Eles falaram muito sobre segurança interna dos Estados Unidos, Thiago, e em especial falaram sobre controle de armas. Isso é uma bandeira dos democratas. Sempre que acontece um caso de violência extrema nos Estados Unidos, volta à tona essa discussão, essa queda de braço com os republicanos sobre o acesso à arma entre os cidadãos comuns dos Estados Unidos. E para o Tim Walz tem um outro componente. Ele é governador do estado de Minnesota. Em Minnesota, em 2020, foi palco de um caso que incendiou os Estados Unidos, George Floyd. Claro, nós estamos falando de controle de armas, foi um dos assuntos que apareceu nesse comício de agora há pouco na Pensilvânia, mas o George Floyd ele não foi vítima de nenhuma bala perdida, de nenhuma arma sendo usada indevidamente por um cidadão não treinado. Foi violência policial, claro, mas está dentro de um arcabouço, está dentro de um guarda-chuva sobre segurança interna e como os cidadãos são vitimados pelo excesso de violência. Fazendo um outro resumo, eu trouxe aqui uns tópicos. Por que Tim Walz ganhou a preferência da candidatura aí de Kamala Harris e ela mesma escolheu, teve uma participação muito importante, obviamente, nessa escolha. Bom, o Tim Walz, ele é governador de Minnesota pelo 2º mandato. No primeiro, nesses dois, ele conseguiu trazer o acesso à medicina reprodutiva. Casais nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, que queriam engravidar, que não tinham condições de procurar clínicas particulares num tratamento que é muito caro, ele trouxe isso para a saúde pública do estado. E saúde pública nos Estados Unidos também é um tema delicado. Não existe um conceito universal da saúde pública, não tem um SUS nos Estados Unidos. E Minnesota é quase fronteira, quer dizer, a parte norte de Minnesota faz fronteira com o Canadá. Muitas pessoas da parte norte dos Estados Unidos atravessam a fronteira para o vizinho do norte, que tem um sistema de saúde público bem mais estruturado. Minnesota percebeu esse movimento e melhorou algumas condições da saúde pública no estado, entre eles o acesso à medicina reprodutiva. Licença remunerada. As leis trabalhistas, os direitos trabalhistas também oscilam entre os 50 estados americanos. E o Tim Walz transforma ou então amplia a licença remunerada
principalmente pós-gestação, né? Que aqui no Brasil a gente chama de licença maternidade. E ele ganhou muita popularidade dentro do partido e no Estado por conta disso. Ajuda financeira por filho. Quer dizer, um casal pobre que tem um filho, 2, 3, passou a ganhar uma ajuda do governo e esse valor varia conforme a quantidade de filhos. E é um benefício especialmente para mãe solo. Ponto para o Tim Walz dentro do Partido dos Democratas. E aí o controle de armas, que passou a ser mais rigoroso no estado norte ali dos Estados Unidos, em Minnesota, e a Kamala Harris, dentro disso aqui, medicina reprodutiva, licença maternidade, ajuda para as mães, principalmente solo, com filhos, famílias pobres com filhos, ajuda financeira do Estado e controle de armas, ela quer trazer isso para a pauta nacional. Foi um dos motivos pelos quais ela escolheu o Tim Walz. Mas não foram só esses. Vamos olhar o mapa da votação nos Estados Unidos? Este aqui foi o último resultado. Todo mundo entende essa diferença. Vermelho são os estados que votaram pelos republicanos e azul foram os que votaram pelo democrata Joe Biden. E eu chamo a atenção para esse canto aqui no norte. Aí a gente tem, vou trazer um pouquinho mais para cá para a gente entender. Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Tá rachurado desse jeito, com esses tracejados, porque foram estados que mudaram de opinião. Haviam votado para os republicanos, mas na última eleição votaram para os democratas. E aqui, ó, Minnesota, o estado do governador, tá aqui, fronteira com o Canadá. Os democratas estão chamando isso de paredão azul. Deixa eu regular aqui de novo. Paredão azul, que é uma tentativa de uma contenção deste pilar republicano que começa com Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, Oklahoma e Texas. Existe aqui, historicamente, quase que uma espinha dorsal republicana no meio dos Estados Unidos. Minnesota é um ponto fora da curva. E aqui começa a azular com estados que mudaram de opinião. Os democratas chamaram isso de paredão azul. Eles querem usar, então, esse governador de Minnesota para tentar ampliar esse paredão azul e tentar inverter aí uma vantagem muito clara no meio, no coração aqui, no cinturão, por exemplo, agrícola dos Estados Unidos, Thiago. Sim. Bom, a gente vai continuar, Favalli, falando sobre esse assunto, trazendo um especialista em relações internacionais, Guilherme Câmara Meireles, participando agora do Jornal Jovem Pan. Guilherme, boa noite, bem-vindo. E eu já acrescento aqui o que o Favalli fala sobre essa escolha de um governador para a campanha de Kamala Harris. Ele traz a experiência dele, mas nessas questões que o Favalli falou, o que mais ele vai agregar e se é que é possível esperar uma força a partir de agora, uma agregação no que ela já vinha fazendo nessa pré-campanha, porque ela ainda oficialmente nem é candidata, né? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Favalli. Então, acrescentando o que o Favalli falou, é importante a gente relembrar o seguinte também. Tem aí um equilíbrio para atender todos os públicos nos Estados Unidos, né? Então, a Kamala Harris, uma mulher negra, coloca um homem branco como seu vice. Isso tem uma simbologia grande quando a gente fala em relação ao que os eleitores querem, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que o mais importante, acrescentando a análise do Favalli, eu acho que o mais importante de tudo é justamente desmembrar essa espinha dorsal que ele sinalizou, essa espinha dorsal republicana. Até porque, fazendo aqui uma comparação, guardadas as devidas proporções, a eleição nos Estados Unidos, ela guarda certo paralelo, por exemplo, com o do Brasil, quando a gente fala de regiões. Então, por exemplo, o Nordeste brasileiro geralmente vota no mesmo candidato. O Centro-Oeste geralmente vota no mesmo candidato. Então, nos Estados Unidos, a gente vê que esse meio-oeste, esse Centro-Oeste / meio-oeste, tem essa tendência republicana. Tirando esses estados pêndulos, né, que é outra preocupação, como, por exemplo, o Wisconsin, que é um estado que ou vota com republicano ou vota com democrata, só que a região em si tende a acompanhar os principais estados. Então, no caso de Minnesota, que é um estado que é predominantemente democrata, fica aquela dúvida, se é um estado democrata, por que ela escolheu um vice de lá? Justamente para que esse estado surja como modelo para os outros estados que estão próximos, para que eles sigam esse exemplo e votem no candidato democrata, como, por exemplo, o Wisconsin, que está ali bem próximo, e é um estado pêndulo, é um estado onde tudo indica que vai ajudar a decidir a eleição esse ano.
Agora, Guilherme, é interessante que a gente sempre fala da eleição americana, não dá para analisar a eleição com os olhos do pleito aqui do Brasil, são eleições diferentes. Os delegados eleitorais levam o vice em conta de que forma? Qual que é o peso de um vice para a escolha dos delegados eleitorais? Eu acho que em relação aos delegados, quando a gente fala nesse voto indireto, o sufrágio indireto, eu acho que não faz tanta diferença. A questão maior é como este vice vai angariar voto para o presidente quando a gente fala na população geral, não pensando nos delegados. Então, a gente está falando de um cara, o Tim Walz é um cara que, por exemplo, há anos atrás, ele defendia explicitamente o uso de armas pelas pessoas, pela população civil. Ele teve uma participação no exército, ele é veterano de guerra, e ele chegou a defender o uso de armas. Isso chama muita atenção daquele cidadão americano que pode flertar com os republicanos, ou que não tem ou que é republicano, mas não gosta necessariamente do Donald Trump. Então a gente vê que é um cara que dialoga com eles, né? Ao mesmo tempo é um cara que, como vocês mesmos estavam falando agora há pouco, é um cara que já fez muitas políticas progressistas dentro de Minnesota. E um outro ponto que eu acho importante, e aí eu acredito que vale até para, não só para a população civil, mas também para os delegados, é que Minnesota, historicamente, é um estado que é considerado um estado de conciliação. Tem até uma gíria nos Estados Unidos que costuma chamar Minnesota de Minnesota Nice, ou seja, é um estado onde as pessoas elas não são aptas à briga, mas elas são aptas a discussões para se chegar a acordos. É um estado, vamos chamar assim, mais calmo, né, em relação aos políticos, que os políticos eleitos por lá costumam ser mais voltados a essa parte de negociações e menos de conflitos. Guilherme, e esse vice pode ter qual papel para interpelar a campanha de Donald Trump? Ele tem um peso importante? De que forma? Como que ele deve ajudar, obviamente, a candidata Kamala nos debates? Inclusive, nos Estados Unidos, eles fazem muito debate entre os vices, né? Entre os vices, né? Então, ele tem uma qualidade, vou chamar assim, que o Joe Biden não tem. Né, fazendo aqui uma comparação. Ele é um cara altamente articulado. E ele é um cara... Ele é famoso por alguns comentários que viralizaram na internet, fazendo piada. Ele é um cara que, usando aqui uma gíria brasileira, ele pode ser chamado de uma fábrica de memes ao longo da campanha. Coisa que o Joe Biden nunca foi. E a Kamala Harris também. Então ele é um cara que, nessa onda assim, de fazer brincadeira, de tirar onda com a cara dos adversários, do Trump, ou do vice do Trump, do Vance, é capaz que isso ajude a angariar votos para a campanha. Né? Então, eu acho que ele tem um papel importante, sim, nesse sentido, né? Pela postura dele de ser uma pessoa articulada. E principalmente porque eu acho que é um perfil que ele atende, como eu falei um pouco disso agora há pouco, eu acho que é um cara que atende vários tipos de público dentro da sociedade civil americana. Então, ele atende aqueles que defendem políticas mais progressistas, como ele já defendeu, por exemplo, o direito ao aborto, ele já defendeu o uso de armas, embora hoje em dia ele seja um pouco mais moderado nesse sentido e defenda que o armamento tenha que ter regras mais restritas, mas mesmo assim ele não é o tipo de político que fala contra o armamento, que é, que é algo muito sensível dentro da sociedade americana. Ele é um cara branco, mais velho, que está ao lado de uma mulher negra na campanha. Então, eu acho que tudo isso faz com que seja uma chapa diversa, que atenda a vários públicos. Eu acho que esse que é o ponto mais importante. Eu acho que, em termos estratégicos, foi uma escolha acertada dos democratas, sim. Guilherme Câmara Meirelles, especialista em relações internacionais, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan e até a próxima. Um abraço. Um abraço a vocês e a toda a audiência.